Nós estamos na série Uma Vida Abundante. Nós estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre prosperidade, nós estamos falando sobre a relação do ter com Deus. Semana passada eu julgo que foi talvez a semana mais importante da série, que deu algumas chaves importantes pra gente entender como que essa relação com o dinheiro, inclusive, influencia a nossa relação com Deus. Também foram corrigidas algumas coisas nocivas da relação com o dinheiro, com o ter. E a gente viu que Deus tem que ser, em última instância, a pessoa ser honrada. Deus nunca é meio para nada. Meu querido, você coloca aquele fundinho para mim, por favor? Hoje eu quero falar sobre essas duas lógicas. Uma lógica nociva e a lógica do reino de Deus. Eu quero falar sobre o reino de Mamon e o reino de Deus. O reino de Mamon é esse reino que inclusive tem um rei, e esse reino, inclusive, tem uma lógica pertinente àquele rei. E todos funcionam naquela rotação. O reino de Deus também. O reino de Deus tem um rei, o nome dele é Jesus Cristo, e a lógica é toda pertinente a essa rotação. E a gente vai tentar entender. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. E a gente vai trabalhar dois textos hoje. O texto de Mateus, a gente vai trabalhar o texto de Marcos. Marcos capítulo 10. E a gente vai começar a entender como que Jesus descreve esse reino de Deus e essa lógica, como que as pessoas funcionam nessa lógica de reino de Deus. E a gente vai entender também, através do outro texto, como Jesus combate a lógica do reino de Mamon. Mateus 6, 24... diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Palavra de Jesus. E ele termina dizendo assim: vocês não podem servir a Deus e vocês não podem servir a Mamon, ou um ou outro. Em algumas Bíblias, a NVI também traz essa tradição errada, diz que vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. É quando o dinheiro toma o centro, como ele toma as escolhas, inclusive. É quando chegamos em Deus e Deus é só meio para algo, que vai ser realmente o nosso Deus, que é o dinheiro. Bom, é esse, o dinheiro elevado à categoria de Deus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E quando Jesus fala para nós que não podemos servir a Deus e a Mamon, ele está nos chamando a atenção de um fato importantíssimo, que o dinheiro é um poder, que o dinheiro não é neutro. Por exemplo, eu tenho aqui esse copo d'água que eu acabei de beber aqui, vai acabar, acabou, eu jogo fora, boto ali, alguém no final do culto vai pegar esse copo e vai jogar no lixo, vai tranquilamente jogar no lixo. Bom, o copo é neutro. O copo não exerce nenhum poder sobre a gente. Agora, eu esqueci. Alguém tem uma nota de 100 reais aí? Quem tem a nota de 100 reais? Vamos ver os ricos da igreja aí. Vamos lá. Não tem nota no bolso. Já devolvi. Ah, vamos lá, né? Olha o pessoal rico aí. Quem que tá ali? A Elise, olha aqui. Olha só. Gente rica é outra coisa. Aqui, ó. Por exemplo, 100 reais. Muito obrigado pela sua oferta. Daqui a pouco eu te devolvo. Cobra de mim. Tomara que eu esqueça, aleluia. Não, brincadeira. Preste atenção. Por exemplo, a gente tem essa nota de 100 reais. Por exemplo, se ela ficar no chão ali, por exemplo, e ninguém vê, quando o culto acabar e você descer por esse negócio, sabe o que essa nota vai fazer? Tu vai olhar para ela, inclusive agora, tu vai olhar para ela e ela vai olhar para você e vai falar: oi? Ela vai falar com você. Ela vai te propor coisas. Não tem jeito, é isso que vai acontecer, porque o dinheiro é um poder. Esse copo aqui não. Esse copo aqui, o máximo que vai acontecer é alguém, uma boa alma, uma alma caridosa, vai botar esse copo no lixo. Agora, aquela nota ali, meu irmão, ela fala e fala muito. Porque existe um poder, o dinheiro te chama. O dinheiro te faz propostas, ele te faz promessas.
Ele tem vida própria, ele se faz promessas, ele faz exigências. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão pensando naquela nota ali, não estão não? Tipo, o que será que eu vou esquecer? Se eu deixar aquela nota ali, ninguém presta atenção em mim. Porque o dinheiro exerce esse poder na gente. E é isso que Jesus está falando. O dinheiro tem um poder que pode tomar conta de mim. E eu passo a servi-lo. Eu me torno escravo daquilo. E quando eu me torno escravo daquilo, virou mamão. Aí você vai chegar aqui no final do culto, se alguém esquecer, você vai chegar aqui e vai fazer assim. Ih, tá desamarrado o cadastro. E ó, botar no bolso. Obrigado, Senhor. Cadê a dona do dinheiro? Glória a Deus pela sua vida, minha querida. Pega ali comigo no final. Com certeza, com certeza. E quando Jesus diz, você não pode servir a Deus e a mamon, ele está falando de uma divindade, de uma potestade. E mais do que uma divindade, de um reino. Ele está falando de uma lógica. Que esse reino te propõe, de uma forma de conduzir a vida da gente. É sobre essa lógica, sobre esse reino que eu quero falar, em contraposição ao reino de Deus. E aí eu volto para o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se decidirá a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. E qual é a lógica de mamon? A lógica de mamon, Jesus já nos sinalizou e nos propôs alguns direcionamentos. Lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 conta uma história de Jesus quando se encontra com um homem que andava nessa lógica de mamon. A lógica de mamon é a lógica de Roma. A lógica da ordem presente, vamos dizer assim. Esse jovem foi apelidado na Bíblia de jovem rico. Vocês lembram? O jovem chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo falou: faço, super simples, você cumpra os 10 mandamentos de Moisés, o decálogo, não matarás, não adulterarás. E começou a citar os mandamentos. Aí o jovem, todo saudoso do que fazia, disse: isso eu já faço desde a minha infância. Jesus falou, mas lhe falta algo. Aí no versículo 21 ele falou assim, Jesus fala, só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Diz que aquele jovem abaixou a cabeça, botou o ombro para baixo, tipo Chaves. Para baixo. E preferiu os bens do que Jesus. Aí, nessa continuidade, Pedro, no versículo 28 de Marcos 10, como representante desse cidadão do reino de Deus, disse para Jesus: olha, nós não somos como esse riquinho aí, nós deixamos tudo para seguir você. Aí Jesus falou assim: é verdade, você deixou tudo para me seguir. E porque você deixou tudo para me seguir, Pedro, você vai receber ainda na presente era, ainda nesse tempo, 100 vezes mais do que você tem. Mas receberá também tribulação, aflição. Aí você deve estar pensando, pô, Jesus, deixa eu tentar entender a história. Porque o que Jesus está prometendo, parece que se a gente olhar com uma interpretação superficial, parece que Jesus vai prometer para quem se converter prosperidade. 100 vezes mais. Não, o que Jesus está prometendo aqui não é isso. Porque ele não diria para esse jovem rico antes, dizendo, doe tudo que você tem, venda tudo que você tem, porque o dinheiro possui o seu nome. Então não é isso que Jesus está dizendo. O 100 vezes mais tem outra conotação, tem outra lógica. O que Jesus está dizendo aqui é que há um claro conflito entre o caminho que ele está percorrendo, Jesus, o caminho do reino de Deus e o caminho que está sendo percorrido por aquele jovem rico, inclusive pelos mestres da lei da época, pelos sacerdotes da época, pelos romanos.
E esse é o cerne do texto, sabe? Esse é o princípio último que Jesus está trabalhando em Marcos 10, que é esse. O conflito entre a presente ordem e a ordem proposta por Jesus. Que eu diria que é a ordem da abundância. A presente ordem é a ordem de Mamon. O mundo da riqueza e da pobreza. O mundo que alguns têm e muitos não têm. E a ordem de Cristo, que é o mundo da abundância de Deus. A presente ordem é Roma. A presente ordem é o Egito. A presente ordem é Nova York. A presente ordem é Londres. A presente ordem é o Rio de Janeiro. É o Brasil a presente ordem. A presente ordem é o Brasil. É a forma como a gente se organiza. Mas Jesus propõe uma outra ordem, que é a ordem da abundância. Não é a da riqueza, da pobreza, da abundância. Porque em Marcos 10, que a gente acabou de ler, Jesus diz assim: quem largar tudo por amor a mim e do evangelho, e eu paro aqui, e o que é o evangelho? O que é o evangelho? O que é o evangelho, gente? Alguém pode definir? Evangelho é o quê? Boas novas. E o que é boa nova? Jesus está falando para a gente aqui. Quais são as boas novas? Bom, Jesus está dizendo, quem largar tudo por mim pelas boas notícias, mas que boas notícias são? O que Jesus falou, inclusive é o seu primo, João Batista, eu vim para curar enfermos, libertar endemoniados e pregar o reino de Deus. Vos é chegado o reino de Deus. Então aqui quando eu leio o texto de Marcos capítulo 10, se estabelece um dualismo entre o reino de Mamon e o reino de Deus. O reino de Mamon e o reino de Deus. Aí a história continua. Primeiro o jovem rico traz a proposta do reino de Mamon e como as pessoas pensam nessa realidade. Depois Pedro vem como esse representante do reino de Deus que disse, olha, nós largamos e nós vamos receber em abundância. O que é abundância veremos daqui a pouco. Mas aí entram duas personagens na história. Que essas duas personagens têm a ver talvez com a maioria, se não todos nós aqui. Quem? João e Tiago. Versículo 35 e versículo 37. João e Tiago dizem a Jesus, Jesus, já que nós somos aqui, desse reino aqui, somos cidadãos do reino de Deus, não daquele reino, do reino de Mamon. Já que nós somos cidadãos desse reino, do reino de Deus, faz o seguinte, a gente quer ser a elite desse reino. Nos coloca à direita e à esquerda do Senhor quando você tomar esse reino. Meu Deus, os caras não estão entendendo nada. Vocês percebem o que eles estavam fazendo? Olha que loucura. Eles estão no reino de Deus, cidadão do reino de Deus, mas ainda estão raciocinando do mesmo jeito do reino de Mamon. Eles estão querendo funcionar no reino de Deus com a mesma lógica, com o mesmo padrão do reino de Deus. E qual é essa lógica? Estratificação. Qual é essa lógica? Hierarquização. Qual é essa lógica? Dominação. Qual é essa lógica? Cultura darwinista. Qual é essa lógica? Competição. Hostilidade. Eu vou dizer para vocês, nós somos cidadãos do reino, mas nós somos empurrados para a mesma lógica. Muitos de nós aqui hoje queremos viver o reino de Deus, mas funcionamos na lógica de competição de Mamon. Na lógica de se eu não levantar cedo, fazer o meu corre e mostrar o meu trabalho e esconder quem está fazendo errado, eu não vou conseguir crescer na vida. O que Cristo está criticando aqui é uma lógica que não tem a ver com o reino de Deus. E sabe como funciona uma pessoa que vive nessa lógica de Mamon? A pessoa acorda para trabalhar na segunda-feira para buscar os seus próprios interesses. É isso que faz. São os meus interesses. São os meus interesses. Essa é a força motriz que faz o sujeito levantar para trabalhar. A busca pelos seus próprios interesses. Então, o padeiro não levanta às 3 horas da manhã para fazer um pãozinho quentinho para a gente porque ele gosta de você. Não, ele é movido pelos interesses dele. E essa é a lógica. Eu corro atrás dos meus interesses, você corre atrás dos seus interesses, e a gente constrói, a partir daí, uma sociedade onde nós vamos competindo entre nós, quem corre mais, quem é mais esperto, quem vai mais longe, e a gente começa a construir uma sociedade darwinista,
Qual é a relação darwinista? Os mais fracos são engolidos pelos mais fortes. Quem é o homem de sucesso? É aquele que sobrepõe os seus concorrentes. Quem é o homem de sucesso? É aquele que consegue dar um pouquinho mais enquanto o outro está dormindo. Então não acorda cedo não para você ver. Alguém vai ganhar de você. Alguém vai pegar você. Isso é coisa do diabo. Cuidado com essa teologia coach que muitas vezes colocam por aí. Calma, eu gosto dos coach. Tem coisa que não vale. Porque muitas vezes que é o nosso maior bem, que é valor-preço, que é o valor que é o nosso tempo, é trocado por uma lógica de competição de mercado darwinista. Essa lógica Jesus está combatendo. Sabe? E a gente constrói uma sociedade em que a gente se torna competidores. O homem de sucesso é aquele que sobrepõe seus concorrentes. E essa é a lógica da escassez. Não tem nada a ver com o que Jesus falou. 100 vezes mais aqui na terra, é ou não é? O que as pessoas ensinam pra gente? O difícil não é ter um sucesso, o difícil é se manter no sucesso. E para o cara se manter no sucesso, o cara acaba com a família, o cara acaba com a vida, o cara acaba com a saúde. Isso não é abundância. Não é. E aí a gente vai eliminando os mais fracos. E aí a disparidade entre os que têm e os que não estão, cada vez vai ficando maior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa é a lógica de escassez. Não tem a ver com abundância. Exemplo no nosso país, uma pesquisa saiu, 25% das famílias do nosso país vivem com uma renda mensal de R$380. Uma família inteira vivendo R$380. Presta atenção nisso. Entrando mais nessa pesquisa, se você vai para o Nordeste, são 43% das famílias vivendo com R$380. Aí, se você vai para o sul do nosso país, não são 43%, são 12%. Percebam a desigualdade social? Agora, percebam o que está por vir para a próxima geração. Das nossas crianças no Brasil, não são 25% das famílias que têm R$380, vivendo R$380, não. Para as crianças, são 43% das crianças do nosso país vivem num contexto de R$380. Sabe o que quer dizer? Nós estamos criando a próxima geração pobre. E esse é o mundo de Mamon, onde cada um corre atrás dos seus interesses. É cada um por si, Deus por todos, e o diabo que leve o último. E qual é a lógica de Mamon? É a lógica de compra e venda. E onde está o poder do dinheiro? O poder do dinheiro está em me dar acesso à realidade, às coisas. O dinheiro cria esse padrão. Essa lógica de transação, até aí não tem problema. Porque a lógica de Mamon é o comércio, mas o problema é quando o comércio começa a ser de pessoas. A Bíblia narra essa lógica acontecendo em todo momento. Começa lá com os irmãos de José, que vendem José, trocam o seu irmão, fazendo seu irmão uma mercadoria. Isso chega, vai pelo Antigo Testamento inteiro, e chega inclusive em Jesus. Jesus é vendido por Judas por 30 moedas de prata. Mas não para só em Jesus. Lá no texto de Atos, a gente vai entrar no texto de Atos daqui a pouco, fala que essa lógica passa para Deus e para a relação com Deus, que foi o que aconteceu com Felipe e Simão. Felipe foi pregar em Samaria, chegou lá, tinha um mago, lá em Atos capítulo 8. Tinha um grande mago da cidade, estava lá, o nome dele era Simão. Ele aceitou Jesus. Ele se converteu, começou a caminhar no evangelho, aí chega Pedro e João em Samaria, começam a orar por aquele povo que tinha aceitado a Jesus, e eles começam a ser batizados pelo poder do Espírito Santo. Vejam, aquele mago, ele era o responsável de ser um grande feiticeiro, ou seja, ele lidava com magia, com o sobrenatural. Quando ele olhou Pedro e João fazendo aquilo tudo em nome de Jesus, aquele povo sendo batizado, cascou loucura, sabe o que Simão fez? Simão entra em delírio, fica encantado com aquele negócio, fala, cara, eu preciso disso. Como é que eu faço para ter esse negócio? Como é que eu faço para ter isso? Aí, Simão vai falar com Pedro e João e oferece dinheiro. Imagina oferecendo dinheiro para Pedro. Se deu mal, né? Ainda mais aquele temperamento de Pedro. Oferece dinheiro para comprar o poder que se manifesta na vida dele. Percebam? O reino,
foi para o reino, Simão foi para o reino de Deus, apesar de ser um mago que tinha aceitado Jesus, mas ainda tinha a mentalidade, assim como Tiago e João, lá do texto de Marcos capítulo 10, tinha a mentalidade do reino de Mamon, de compra, de troca, de escomba. E aí ele continua ainda nessa lógica de Mamon. E sabe qual foi a resposta de Pedro? Que é a própria, inclusive, da sua personalidade. Pedro vira para esse mago, Simão mago, e fala assim: seja tu e teu dinheiro para perdição. Tecla SAP. Vá para o inferno, Simão. Você e seu dinheiro, pomba. Eu não quero saber do seu dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20, continua assim, olha, o Pedro falando: porque você julgou que poderia comprar com o seu dinheiro o dom de Deus. Mamon é o reino do comércio, o reino onde tudo é mercadoria e tudo pode ser adquirido com dinheiro. Agora eu quero começar a fazer, pense na lógica. Vê se muitas vezes nós não funcionamos dessa forma. Agora eu quero começar a fazer a transição para a mentalidade do reino de Deus. Aí o pessoal, nós que encontramos com Cristo, com o reino de Deus, e não estamos nesse jogo, pô. Nós não estamos nesse jogo. O reino de Deus é reino de graça. E aqui eu quero parar, porque graça, o que é graça, gente? É favor e merecido. Então, muitas vezes, nós não precisamos de uma causa para a generosidade. Não. Na verdade, muito pelo contrário. A gente não tem que, inclusive, muitas vezes, nem julgar pelo que nós estamos fazendo. Pelo será que merece? Não é por merecimento. Veja, os critérios do reino de Deus não estão na categoria da justiça. Estão na categoria da justificação. Da graça, é o contrário. Não precisamos de articulação óbvia para fazê-lo. Nós precisamos obedecer. O reino de Deus tem um outro padrão. Já vou falar mais sobre isso. O reino de Deus está na categoria da graça, da dádiva, da doação, onde o dinheiro, como troca, não entra. E aí eu volto ao texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus explicava aos seus discípulos sobre isso. E eu falo para vocês que Mateus 6 não é apenas um ensinamento sobre dinheiro, mas principalmente sobre a graça de Deus. A lógica de Mamon é o comércio. Já a lógica de Deus, do reino de Deus, é a graça. Mateus 6, 26, diz o seguinte, olha só que legal. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Vamos parar aqui. O texto nos afirma que a lógica de reino de Deus não passa pelo dinheiro. O que as aves fizeram de verdade para terem o que comer? Nada. O que as flores, os lírios do campo, fizeram para ter o que vestir? Nada. E é isso que Deus está dizendo para nós. O que nós fizemos para Deus para termos o que temos? Absolutamente nada. E como adquirimos o favor de Deus? Eu falo para vocês, nós não adquirimos. Não é possível termos o favor de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não funciona na lógica de Mamon, de troca, de toma lá da cá, de dou recebo. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é gratuidade. O reino de Deus é doação. O reino de Deus é generosidade. O problema é que pensamos que generosidade, e atenção a isso, pensamos que generosidade, doação, partilha é uma causa e não uma consequência. Nós pensamos que é semente e não fruto. Quer ver como é que nós funcionamos na lógica de Mamon dentro da igreja que dizemos que é o reino de Deus? Quando a gente fala assim, gente, tragam ao altar do Senhor as suas ofertas. A gente fala assim, os seus dízimos. Tragam o quê? Que a gente chama o dízimo, muitas vezes a gente chama de quê? De semente. O que é semente? Semente é algo que você vai crescer para você desfrutar do fruto. Vocês estão percebendo isso? Ou seja, lógica de Mamon.
Não é isso. Não é isso. Semente é reino de Mamon. Eu planto, eu colho. Eu invisto, eu ganho. Aí eu me lembro da lógica do reino de Deus. João capítulo 3, versículo 16, a gente conhece muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Vamos repetir isso aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Agora percebam, a lógica do reino de Deus coloca quem como semente? O amor como semente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, se o amor é semente, dar é o quê? Fruto. Vocês estão entendendo como muda? Como muda tudo? Nós não plantamos para colher. Nós já colhemos, por isso doamos. A nossa doação é fruto, não é semente. A nossa doação é fruto, não é semente. A generosidade do Evangelho é consequência do Evangelho em nós. É consequência daquele que deu tudo. E nós respondemos com o quê? Com generosidade, porque isso é fruto do Evangelho. O que é o ato de dar? De partilhar no Evangelho. O ato de dar é fruto em que a semente é o amor. Oferta nunca pode ser semente. Oferta sempre é fruto. E a coisa vai mudando. Essa relação do toma lá da cá vai saindo. E isso está pertinente em todas as coisas. Até o fato de amar já é um problema. Porque quando a gente diz que a gente ama quem? O que o amor ama? É uma coisa que eu estava discutindo ontem com um amigo meu teólogo. Muitas vezes a relação do amor, muitas vezes, quer voltar para a gente algum benefício, inclusive em afeto. Eu espero algo em troca. Quando existe algo em troca, já não é mais amor. Eu não estou dizendo que isso seja fácil, talvez uma utopia. O que eu estou tentando é problematizar o porquê fazemos. Nós fazemos porque amamos, nós não fazemos porque é uma semente. E em Mateus capítulo 6, o que Jesus está ensinando para nós é que as coisas mais importantes que nós temos na vida não são coisas e não estão submetidas a esse critério de medidas. Não que se mede. Não dá para colocar preço. Estão no critério do valor. Na categoria do valor, por exemplo, quanto custa um ser humano? Não tem preço. Quanto custa um ser humano? Não custa. Não tem preço, é valor. Isso é reino. Quanto custa a beleza? Não tem preço. É reino. É valor. Quanto custa? Qual é o valor dela? Qual é o preço da alegria? Não tem. É valor. Sabe? O reino de Deus é isso. Quanto vale vestir-se como se vestem as flores? Como acabamos de ler Mateus 6, 27. Como se vale vestir como se vestem as flores? Quanto vale a exuberância de um jardim? Aí você diz assim para mim, mas pastor, mas eu entendi isso, pastor. Entendeu? Entendeu mesmo? Então tá bom, aí vai um teste. Vamos fazer um teste agora. O teste é o seguinte, você vai pegar um Uber. Porque você pegar um Uber, a corrida deu R$22, é para pagar no dinheiro. Corrida deu R$22, tu dá 25 pro Uber. O Uber fala, não tem troco. Aí você vai, aí a pergunta é, o que você faz? Você fica com prejuízo ou dá 20 para ele? Fica com prejuízo de 2, 3 ou dá 20? Você dá 20 e deixa que ele vá embora com prejuízo de 2, ou dá 25 e fica com prejuízo de 3? Que tipo de pessoa é você? Aqui dá 20 e fala para o taxista, eu quero pagar, se você não tem troco, inclusive o Código de Defesa do Consumidor diz que você precisa de troco. Se você não tem troco, o problema é seu. Ou que dá 25 e dá Deus te abençoe. Fala para ele, Deus te abençoe. Vai em paz, que a próxima corrida seja melhor. Que tipo de pessoa é você, sabe? Que tipo de pessoa é você que fica com um prejuízo e despede as pessoas com benefício? Ou você é do tipo de pessoa que luta por seu direito, pelo que é justo e não admite prejuízo sem hipótese alguma? Que tipo de pessoa é você? Sabe, a justiça está aqui, ó. Presta atenção nisso. Reino de Deus e reino de Mamon. A justiça está aqui. No reino de Mamon é. A justificação está aqui. E eu vou explicar.
A justiça é a gente merecer o inferno, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. A justiça era a gente estar morto. Ele tomou o seu lugar para que tivéssemos vida. Categoria de justiça é aqui. Aqui é categoria de graça. Aqui é categoria de segunda chance. Aqui é categoria de amabilidade. O evangelho de Jesus não é justo, mas é justificado pelo poder de Cristo. Vocês percebem? A lógica de contabilidade está aqui. A lógica de partilha e generosidade está aqui. A lógica do amor está aqui. A lógica de inclusive, ficar com ônus de R$2 está aqui. A lógica da semente do amor está aqui. A lógica da semente de frutos concretos está aqui. Aqui é amor. Aqui o fruto é dar. Aqui eu dou para ter. A lógica de Mamon é essa lógica da contabilidade, do que é justo, do que não é justo, de quem tem razão, de quem não tem razão. A lógica do reino de Deus é generosidade, gratidão, compaixão, doação, é abençoar, é dar 30 pau pro cara e falar, Deus te abençoe. Essa é a lógica. E quando você faz isso, exige o seu direito e despede aquele cara com prejuízo de 2. Você não subtraiu só o cara, não, você subtraiu o mundo. Quando você despede aquele homem com o seu prejuízo de 3, com a gente com prejuízo de 3, você está dizendo, eu fiquei com prejuízo de jeito nenhum. Você abençoou. Você semeou generosidade no planeta. Agora, sai dessa lógica do dinheiro, leva isso para tua casa. Leva isso para tua casa. Leva isso para as suas disputas familiares. Você, sua família, seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua sogra. Sabe? Leva isso para as suas relações comerciais, para as suas negociações, seu sócio. Leva isso e reflita sobre a usura que você lida com o mundo das coisas, com o mundo do dinheiro. Gente, generosidade, solidariedade, alegria, contentamento, júbilo, bondade, essas coisas estão na categoria do valor, não tem preço. E o reino de Deus é o reino das coisas que não tem preço, que não se articulam na lógica de Mamon. E hoje Deus nos convida a somar com Ele. É isso mesmo, a somar com Ele. Ele nos pergunta, eu quero saber se tem alguém aqui no mundo que quer somar comigo para ficar com o prejuízo e transferir benefícios. Eu quero saber se eu tenho gente que não funciona na lógica de Mamon, fazendo conta do que é justo, do que merece, do que não merece, do que deve, do que não deve. Olha, essa conversa do que é justo, do que não é justo, não passa no reino de Deus. Deus abandonou essa conversa na cruz do Calvário. Deus foi justo com o que Ele fez? Fala para mim. Deus foi justo com o que Ele fez, matando um que não tinha pecado, que era o filho? Não. Porque não existe justiça no reino de Deus, existe justificação. É difícil, né, isso aí de entender, né? Sabe, quando a gente fica fazendo conta do que é justo, do que não é justo, a gente vai chegar na seguinte conclusão: Senhor, nós vamos para o inferno mesmo. É o que a gente merece. O justo é a gente ir para o inferno. Sabe por quê? O reino de Deus não trabalha nessa categoria da contabilidade. O reino de Deus trabalha na categoria da graça e não do mérito. Não tente achar justiça, reparta, abençoe, seja generoso. Aí você diz assim, pastor, eu sei disso, você sabe? Então por que você é ansioso com o dia de amanhã? Você sabe? Então por que você anda preocupado se vai ter o que comer? Por que você anda preocupado se vai ter o que vestir? Por que você anda preocupado que você vai ter o que beber? Você sabe? Então por que você retém seu dinheiro? Você sabe? Então por que você não deixa o cara do táxi ir embora com seus R$25? Você sabe? Então por que você cria um barraco com o cara da padaria porque eu tenho troco? Você sabe? Então por que você se relaciona com as pessoas exigindo seus direitos nos mínimos detalhes? Você sabe? Então por que é que você não vira outra face? Você sabe, então é por que você não leva desaforo para casa? A gente engole desaforo, gente. Reino de Deus é reino de graça e de perdão, de acertar na hora certa, de calar na hora certa, sabendo que não existe perdedores e perdedores, existe o reino de graça que está sobre nós.
Você sabe. Então por que você não arca com prejuízo e deixa as pessoas irem embora perdoadas por você? Isso é reino de Deus. E o que é reino de Deus? Atenção. O reino de Deus é o reino que não se submete às contabilidades objetivas. Vou repetir. O reino de Deus é o reino que não se submete às contabilidades objetivas. A graça é a antagonista das contabilidades objetivas. Até porque as contabilidades objetivas vão nos levar à justiça, não à justificação. Então não existem segundas chances. Não existe perdão. Existe cumprir a regra, cumprir a lei. Se for nesse sarrafo, meu irmão, todo mundo está perdido. O reino de Deus é o reino de gente que não tem mentalidade de escassez, que entesoura para amanhã, porque o que está entesourado o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem destrói. E Deus está dizendo hoje, olha, não vai por essa lógica de tentar assumir o controle e funcionar no padrão de Mamon. Descansa no reino de Deus. Eu falo para você, quantos que estão vivendo o reino de Deus, mas com a cabeça da competição de lá, com a cabeça do eu vou multiplicar, com a cabeça do que eu vou passar o outro. Gente, isso aí é contar jarda, não é viver. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? Isso é lógica de Mamon. Não estou dizendo que é fácil não, sabe por quê? Porque nós estamos numa das maiores cidades do Brasil, em termos econômicos. Então, Mamon impera nessa cidade. Se a gente não entra no jogo, a gente pensa que está ficando para trás. Nós somos subversivos. O evangelho é contramão. Nós somos lavadores de pés. Não andamos nos códigos sociais que passam os outros para trás. Nós nos agarramos na esperança do Cordeiro de Deus que tomou forma de homem e veio para cá com uma bacia na mão para lavar pés. Isso muda totalmente. Descanse na graça e no reino de Deus. E aí Jesus vai terminar esse texto dizendo, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha a justiça louca, cara. Porque é esse critério de justiça justificado, sabe? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Num ambiente em que o corpo é melhor que a roupa, como diz o texto bíblico, Mateus 6,27, em que o passo é mais importante que a comida, em que as coisas são descartadas em torno das causas. A justiça de Deus faz com que toda essa questão da contabilidade seja jogada por terra e receba justificação em Cristo. Gente, isso é demais, sabe? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é um versículo do tipo, ei, venha na Ibaília, seja fiel, dê sua oferta, dê o seu dízimo. Não é, não cumpra os seus deveres. Não é isso. É mais do que uma relação igreja fiel. É muito mais do que uma relação igreja mesmo. O que ele está ensinando aqui é o seguinte, eu já dei tudo para vocês. Se há falta de algo, se há escassez de algo, é porque vocês estão armazenando, vocês estão colocando em cofres, vocês estão distribuindo. Presta atenção, o modus operandi do reino de Deus é a graça. E a graça se estabelece num outro padrão de justiça, não é no mérito, não é no toma lá da cá, não é no mamon. A justiça do reino de Deus é generosidade, é partilha, é comunhão. E quem tem demais não tem sobrando, e quem tem de menos não tem faltando. Mas aí você pode dizer assim, mas por que tem gente passando necessidade? Aí você pode dizer assim, pô, se Deus é justo, por que no mundo tem um monte de gente que está morrendo? Deus não é justo coisa nenhuma. Deixa eu falar para você, Deus não tem nada a ver com isso. O mundo tem condição de alimentar 4 vezes a população que nele existe. Por que tem gente que morre de fome? Não está sendo morta, não está morrendo, não, está sendo morta. É diferente. Está tudo aí, por que isso? Daí você está pensando, esse pastor é socialista. Deixa eu falar um negócio para você. Sou não, até porque o socialismo, o comunismo não deu certo no mundo. Agora, isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Pessoas estão sendo mortas, aí você fala assim, Deus não é justo. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Qual é a sua falta, de verdade? Qual é a sua falta? Não reclame de Deus, reclame de mim.
Eu sou culpado. Qual é a sua falta? É abraço? Não reclame de Deus, reclame de mim. Qual é a sua falta? É carinho? Não reclame de Deus, reclame de mim. Qual é a sua falta? É comida? Não reclame de Deus, reclame de mim. Reclame de você, reclame de quem está do seu lado. E muitas vezes você é o culpado disso, porque tem gente vivendo numa competição, no reino de Mamon, é o contrário. O reino de Deus é o reino de riquezas coletivas, onde o Pai é nosso e o pão é nosso. Qual é a sua falta? É remédio, é pão na mesa, é teto, é educação? Não reclame de Deus, reclame de mim. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus é graça. E que paradoxo, porque não é justiça, é justificação. A justiça de quem não tem mentalidade de escassez é a justiça do reino de Deus para viver, porque vive um reino que não se submete às lógicas de medidas de Mamon. Sabe, tem gente que casa e acha que cada beijinho da sua mulher... Eu tenho que ver o horário para não me perder. Já está acabando, né? Tá ótimo. Tem gente que casa e acha que cada beijinho da sua mulher que ela dá em alguém está subtraindo nele um beijinho. É menos um beijo para ele. Mas daí a gente vai crescendo, né, gente? E vai percebendo que quanto mais a nossa esposa vai construindo umas relações de afeto, relações de amor, mais ela tem capacidade de doar afeto, mais ela se torna afetuosa. E no final das contas, quem que dorme no lado dela todos os dias? Você. E quem que ganha os beijinhos dela? Você. Sabe, gente, o reino de Deus funciona com essa lógica da dádiva. Não faz conta e não se apega às medidas. É generoso e é abundante, porque o reino de Deus tudo é graça. No reino de Deus tudo é dádiva. Nada é conquista, nada é mérito, nada é compra, nada é venda. Tudo é graça. E aí eu te convido para pensar. Presta atenção aqui. Essa é a aplicação que eu tenho para você. De que reino você faz parte? De que mentalidade você faz parte? Reino de Deus ou reino de Mamon? Qual é o drive que está implantado, o chip que está implantado por você, em você? Qual é a força que impulsiona o seu viver? É a disputa? É o toma lá da cá? É o correr atrás dos seus interesses? Ou o outro drive, que está aqui, é o drive do reino de Deus, que eu acho maravilhoso, porque Deus mistura dar generosidade com inclusive a função de salvação de Jesus, que foi o que o apóstolo Paulo falou. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Reino de Mamon, ele está criticando aqui. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Isso não existe no reino de Mamon. Se eu disser que o outro cara é melhor, ele vai tomar o meu lugar. Gente, evangelho é loucura, cara. É loucura para os sábios. Mas se não fosse o evangelho, a gente já tinha tudo se matado. Mas humildemente, olha aqui, ó. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Fulano de tal não é problema meu, não. Para. Fulano de tal é problema seu, cara. Por isso que quando você chega na igreja é muito legal. Quando Jesus chegou, a mãe e os irmãos de Jesus foram visitar Jesus. Jesus estava fazendo a obra, estava fazendo, estava pregando. Daqui a pouco alguém falou assim, um dos discípulos falou: tua mãe e teus irmãos estão aí. Daí Jesus falou assim, ó, pareceu até meio indelicado, mas não, no original não é isso que conota, não. Ele chegou e falou assim: não, fala para eles que eles até são minha mãe e meus irmãos, mas minha mãe e meus irmãos estão todos aqui, ó. Sabe o que Jesus estava falando? É essa realidade do reino de Deus comunitário, em que o 100 vezes mais, inclusive, multiplica a quantidade de mães que você tem, a multiplicada quantidade de irmãos que você tem. Aí é bom, porque tu ganha mãe pra caramba, tu ganha pai pra caramba, tu ganha irmão pra caramba, mas tu também ganha o problema deles. Mas vou falar, na balança é a melhor coisa. A pior coisa que tem é sentar, chorar e não ter ninguém pra consolar.
Pior coisa que tem no teu irmão para falar assim, cara, é melhor que vão dois, não vai um, sabe por quê? Porque quando um cai, o outro pode levantar. A pior coisa que tem é você não tem ninguém por você. Quando nós estamos falando do reino de Deus, que é o reino que se expressa na igreja de Jesus de forma comunitária, nós estamos falando que esse reino de abundância multiplica paz, esse reino de abundância multiplica filhos, esse reino de abundância multiplica irmãos. E aí, o meu problema não é mais meu problema, o meu problema é o problema de todo mundo. E que bom que seja. E você já viu aquele meme do pastor falando Juraci não quer saber nada da igreja? Vocês já viram? Já me mandaram um monte de vezes o pastor pensando, Juraci não quer saber nada da igreja. Cadê fulano de tal, que não sei o que. Essa é a minha preocupação. Eu fico assim, cadê fulano? Cadê cicrano? Cara, se tu não fica assim, tu não faz parte de uma família, cara. O reino de Deus é o reino de riquezas circulantes. É um reino onde o pão é nosso, o Pai é nosso. Onde é um reino não de riqueza e de pobreza, mas é um reino de abundância. Sabe por quê? Porque o 100 vezes mais é essa coletividade que só a comunidade pode dar. Só a comunidade. Aí o texto fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí ele faz uma alusão e ele começa a fazer uma grande metáfora com o que Cristo fez. Seja a atitude de vocês, igreja, de vocês, corpo de Cristo, onde o pão é partido, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora seja Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pecar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhe para cá, olhe para mim. Não tem como estar no reino de Deus e viver na lógica de Mamon. Saia da lógica de escassez hoje. Hoje é dia da gente aceitar Jesus de novo, não é? É, pô. Lógico que é. Voltar atrás e falar assim, pô, mas cara, vou sair da competitividade do mercado de trabalho. O Senhor é por ti. Não é a tua forma de fazer, a sua influência, é o Senhor. Saia dessa lógica de escassez e venha para a lógica da abundância. Saia desse jogo da contabilidade e venha para o jogo da graça. É favor imerecido. Não merecemos. E muitas vezes quem é alvo da nossa generosidade não merece também. Mas a gente não merece, então dá tudo certo. Saia da lógica da competição. Saia da lógica da ostentação e venha para a lógica dos afetos, da multidão dos que creram. Essa é a igreja primitiva. Um era só a alma, um era só o coração, e eles tinham tudo em comum, e eles partiam o pão diariamente e celebravam um Cristo que se doou totalmente, e assim eles se doavam um para o outro. Era Deus em todos e Cristo sinalizado como bandeira do Evangelho, Cristo sendo levantado sobre todo nome. Saia da lógica de Mamon. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar esse culto. Pode tirar aqui, por favor, gente. Tira aqui pra mim, por favor. Olha só. Se você entende que apesar de estar no reino de Deus, a lógica de Mamon ainda está forte em você, nesse mundo que não é fácil, porque o mundo é dominado por Mamon, principalmente no Rio de Janeiro. Gente, nós estamos cercados por adoradores de Mamon, mas hoje você requer romper com isso. Coloque a mão no seu coração agora, nós vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, fala para o Senhor, Senhor Jesus, nós somos tão falhos, Deus. Senhor Jesus, nós corremos atrás da coisa e não da causa, Senhor.
Senhor Jesus, nós medimos pessoas pelo que elas vestem, nós medimos pessoas pelo carro que elas têm, nós medimos pessoas, Senhor, pela casa que elas têm. Senhor Jesus, no nome de Jesus, que o nosso abraço a partir de hoje seja para todos, que o nosso bolso seja para riquezas comunitárias. Senhor Jesus, que o teu reino seja exaltado, Senhor, e que Mamon seja expulso do nosso meio. Nós repreendemos Mamon no nosso meio e nós dizemos que nós somos teus, Senhor. Nós dizemos, Senhor, que fazemos como os pássaros do céu. O Senhor vai nos alimentar. Nós dizemos que nós somos como a árvore, como a planta, como o lírio do campo, que o Senhor vai nos vestir. Nós confiamos e dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A quem temerei? A quem desampararei? Me restituirei. De ti são todas as coisas, para ti são todas as coisas, porque de ti, por ti, para ti são todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, as nossas intenções, a nossa mentalidade de escassez na tua mão. Senhor Jesus, Espírito Santo, venha com a sua abundância, onde o pão é repartido. Venha com a sua abundância, Senhor, onde o que temos de verdade é para servir, Senhor, o valor e não o preço. Venha com a sua abundância de valorizarmos o que tem que ser valorizado, e que sejamos essa comunidade que seja a resposta do mundo, resposta para as nações de quem Deus é. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos sair daqui cantando. Vamos sair daqui cantando. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Espírito do Senhor e a lógica do reino de Deus esteja sobre ti. Que Mamon seja destronado na sua vida. Excelente semana. Que em